Gostaria de apresentar nesse média-metragem, né, uma proposta que vem sendo desenvolvida pelo laboratório que eu coordeno desde 1994, Laboratório de Estudos do Espaço Teatral e Memória Urbana, que trabalha basicamente com espaços, com cidades e com lugares que foram ou não construídos para serem apropriados pela representação teatral. Na presente etapa da pesquisa, nós estamos trabalhando com as edificações do século XX e século XXI e dos espaços alternativos também que têm sido apropriados por diversos diretores teatrais a partir de uma revolução que aconteceu no século XX sobre o teatro. A proposta é um palco que seja muito mais flexível. A aproximação dos espectadores com os atores é uma das questões que tem que ser muito desenvolvidas no teatro do século XX. Uma das grandes soluções apresentadas no decorrer do século XX foi a solução da Bauhaus, chefiada naquele momento pelo Walter Gropius, que fez para o regente Erwin Piscator, no ano 1927, uma proposta de um teatro tão flexível que, lógico, a maquinária, o desenvolvimento da engenharia possibilitaram a proposta de que um único prédio pudesse, ao mesmo tempo, ser um teatro de arena, um teatro italiano, um teatro que não fosse nem de arena nem italiano, tivesse mais uma conformação elisabetana. Esse teatro, obviamente, pelo custo e pela inserção do nazismo na Alemanha nos anos 30, não se realizou. Mas ficou na mente dos homens de teatro essa possibilidade da gente ter um espaço teatral que fosse múltiplo, que fosse flexível. Nos anos 48, aconteceu um congresso importantíssimo na França sobre a arquitetura de teatros, reunindo homens de teatro e arquitetos, e nessa reunião internacional, que foi depois publicada, se destacou a figura do Le Corbusier, que não tinha teatros publicados nem executados, mas que fez algumas propostas interessantes com referência à inserção mais socializante do palco teatral, lembrando que nos países de clima quente podia-se fazer aberturas do palco, tanto para dentro quanto para fora dos teatros. Isso ficou um pouco esquecido, não aconteceu muito e, como a gente vai ver no nosso trabalho aqui de pesquisa, foi realizado por Oscar Niemeyer em 2 dos teatros que nós vamos estudar. Nos anos 30, Max Reinhardt vai ensinar, por exemplo, Shakespeare, o Mercador de Veneza, na própria cidade de Veneza. Então, o lugar teatral foi se modificando ao longo do século XX. Houve uma grande explosão do palco italiano, que era já um palco que permanecia há 3 séculos, já era o palco mais utilizado, mas, curiosamente, a nossa pesquisa veio comprovar que o palco italiano ainda é o palco que mais permanece, que mais é utilizado pelos diretores de teatro. O trabalho que vamos mostrar nesse vídeo é um trabalho de estudo de 5 teatros construídos no século XXI no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Nós chamamos os 3 primeiros teatros investigados nesse filme de teatros performativos, na medida em que a sua arquitetura é uma arquitetura nova, é uma arquitetura que atua com a natureza e que atua com a sociedade. E nós chamamos de teatros que permanecem, que mostram a memória urbana, os teatros que foram feitos na segunda etapa, como a readaptação do Cine Imperator e a utilização de um galpão de jardinagem para a execução do Teatro Tom Jobim.
O Teatro Popular Oscar Niemeyer é fruto de uma questão política, obviamente, e que decorre principalmente da construção, nos anos 1990, do Museu de Arte Contemporânea, um símbolo hoje da cidade de Niterói, construído sobre um penedo, debruçado sobre a Baía de Guanabara, e que foi um sucesso, né? E que fez com que o prefeito da ocasião se interessasse em contratar o Niemeyer para ocupar a orla oceânica, um antigo aterro com grandes problemas e próximo à rodoviária. E a ideia foi de fazer uma série de monumentos, e um desses monumentos era o Teatro Oscar Niemeyer. A plástica do teatro, né, é uma plástica muito característica do próprio Niemeyer, que já em outros projetos, desde os anos 40, utilizou o concreto, não como todos os arquitetos utilizavam, um concreto destinado a criar paredes retilíneas, pilares, lajes, mas Oscar usou o teatro, usou o concreto de uma forma muito flexível, e as cascas como cobertura têm sido um elemento persistente na obra do Niemeyer. Construído em concreto armado, o teatro é abrigado por uma grande cobertura curva que se origina nas empenas do edifício, com 3.500 metros quadrados de área construída, distribuídos em 2 pavimentos. Do térreo parte uma rampa de concreto armado sinuosa, que desenha uma semivolta desde o piso e conduz ao amplo foyer do teatro, projetado com 580 metros quadrados. Apesar de Oscar Niemeyer defender que o ativismo social deve ser feito politicamente e não através da arquitetura, ele criou no foyer superior um grande painel de cerâmica cinza com croquis em tinta preta, que revelam seu perfil socialista e retratam uma marcha de trabalhadoras carregando uma bandeira vermelha. O painel se estende por toda a extensão do longo foyer, que permite descortinar, de um lado, a Baía de Guanabara e, de outro, as Colinas Verdes de Niterói. Este amplo foyer dá acesso à sala de espetáculo com capacidade para 400 lugares, projetada frontalmente à caixa cênica tradicional. Uma parede com colmeias metálicas e vidro duplo reveste toda a lateral da fachada do prédio em vidro e mantém a luz natural e permite ainda que o público veja a Baía de Guanabara de dentro do teatro. Alguns diretores teatrais solicitaram o escurecimento da sala para os espetáculos diurnos. Na parte fechada do pavimento térreo foram projetados os camarins, sanitários, A solução arquitetônica desenvolvida para este teatro garante um espaço teatral que atende a públicos diferenciados, uma vez que o palco é reversível, pois apresenta um proscênio voltado para a sala de espetáculos e, na parede externa do fundo da caixa cênica, uma abertura para a esplanada por meio de uma grande porta de correr.
Esta larga porta possibilita que o grande público da esplanada tenha acesso aos espetáculos que acontecem no palco do teatro, justificando o título de teatro popular. Este partido arquitetural permite ampliar a audiência dos espetáculos ao ar livre para cerca de 10.000 pessoas, contribuindo para a maior socialização da cultura brasileira. Graças a esta característica, o teatro também exibe filmes para um público que costuma levar suas próprias cadeiras para se sentar na praça. A partir do arquitetônico do Teatro de Oscar Niemeyer lá para Niterói, naquele local onde ele se encontra, é uma forma livre inserida no meio de várias cúpulas. Ele difere das cúpulas porque se constitui de uma placa sinuosa, de casca sinuosa, cobertura sinuosa, a possibilidade da utilização do concreto armado, que é um elemento plástico, permite a criação de formas livres, de acordo com a imaginação, de forma onírica, representasse um mundo que se deseja, não é? Um mundo cheio de beleza e harmonia. Os aspectos simbólicos, assim, nesse caso do Teatro de Niterói, por exemplo, aquela casca que, ao envolver o elemento, define o objeto como um teatro, que, ao se moldar sobre o espaço para compor o teatro clássico, o teatro com plateia e palco, e caixa de palco, ele vai definindo tudo isso à vista. E, além do mais, ele, com esse elemento da plasticidade do concreto, ele cria nas suas obras uma estrutura virtual. A verdadeira estrutura está por trás, com os apoios, às vezes disfarçados em segundo plano, e o que se vê em primeiro plano é uma coisa quase impossível, é uma coisa onírica, é uma coisa de sonho. Aquela casca que flutua no espaço, assim como em Pampulha já ocorria isso. Eram várias voltas que partiam do chão, davam saltos no ar e se apoiavam na outra ponta. É lógico que no meio desse andamento tem apoios que a gente não percebe. Então ele decidiu pelo teatro clássico, a italiana, com palco e caixa de palco. Mas ele criou uma novidade surpreendente. Ele abriu o palco também para o exterior. Esse teatro oferece uma coisa inusitada. Uma das paredes é envidraçada, voltada para a extraordinária paisagem da Baía de Guanabara. É uma questão polêmica, mas irresistível. Agora, o que é relevante ali, muito relevante para a região oceânica, é o conjunto do Caminho Niemeyer. E esse prédio se insere no conjunto, um ponto destacado do fundo de elementos que são mais ou menos uniformes, são cúpulas de várias espécies, cada uma diferente da outra, mas todas cúpulas. E aquele elemento se destaca como um elemento de programa especial, porque isso vai se refletir naturalmente nas atividades culturais da cidade. E a rampa sinuosa que faz um contraste com esses elementos, que permite também a acessibilidade completa ao teatro. São sempre assim, penadas de uma única pincelada, com as quais o Niemeyer oferece um objeto assim de complexidade de programa, com essa unidade absoluta
e essa força artística extraordinária. Muitas vezes foi dito que os projetos do movimento racionalista, eles eram assim posados na paisagem, né? Eles não tinham uma contextualização com a paisagem. Entretanto, fazendo as visitas em loco, nós percebemos que o teatro ele se integra completamente à Baía de Guanabara, mas ele também se integra ao tecido da cidade, que é ali uma área de grande movimento, porque é a própria rodoviária, e óbvio que eu penso que num tempo, lógico, o teatro foi inaugurado em 2006 ou 2007, então ainda existe um tempo para que a população se aproprie completamente dessa área litorânea. O Teatro Oscar Niemeyer, ele tem excelentes condições de acessibilidade, visto que Niemeyer trabalha muito com as rampas, ele faz jus ao nome popular pelo simples fato de que um espetáculo contratado para o palco ser ao mesmo tempo possível de ser visto e fruído pela população que está na audiência do teatro e por toda a população que está do lado de fora da praça, que, segundo me informaram na Secretaria de Cultura, é de cerca de 10 mil pessoas que podem participar. Então, vejo uma questão de inserção social muito boa e de inserção cultural também. Penso que a inserção do teatro e como de todo o caminho Niemeyer na cidade de Niterói é uma questão de tempo. O teatro Sesc da Escola de Ensino Médio de Jacarepaguá, projetado pelo arquiteto Índio da Costa e pelo seu escritório, com a colaboração do arquiteto Rui Rezende, é um teatro muito interessante que atende tanto a escola quanto ao público externo. A própria configuração da implantação do projeto nos deixa um teatro com acesso direto ao pórtico na entrada da escola. Uma das questões mais importantes desse teatro é a programação bancada pelo Sesc, que tem públicos de diferentes culturas, públicos de diferentes classes sociais que afluem ao teatro. Existe uma plateia de cerca de 600 lugares que é usada para os grandes espetáculos geralmente montados em outros teatros e que fazem uma turnê passando pelo Sesc Jacarepaguá, e também a questão dos espetáculos menores criados pelos diversos programas de fomento a novas plateias que são muito importantes, na minha opinião, podem acontecer de uma maneira que não foi pensada pelo arquiteto. Uma maneira que se trata de, pelas grandes dimensões da caixa cênica, armam-se pequenas arquibancadas na praça cênica e fazem-se espetáculos em arena de 100 a 150 pessoas, o que é uma experiência interessantíssima, considerando que o palco tem essa disponibilidade. Aliás, o teatro é muito bem projetado, com muita acuidade, principalmente na questão da acústica. Principal protagonista do conjunto arquitetônico que forma a Escola Sesc de Ensino Médio, o teatro é uma forma em si só performativa, visto que articula volumes trapezoidais e curvilíneos que denotam a noção de movimento, interagindo fortemente com o ambiente externo. Índio da Costa é um dos renomados arquitetos brasileiros e teve reconhecimento nacional ao ser o primeiro arquiteto a receber o prêmio Comenda Niemeyer do Instituto de Arquitetos do Brasil de 2006.
O projeto do Sesc de Jacarepaguá denota a valorização da beleza da paisagem carioca privilegiada pelo arquiteto. As interseções de diferentes formas e a utilização de materiais diferenciados na matéria e na cor provocam uma sensação de deslocamento visual e, portanto, de dinamismo. Não que Índio da Costa parta das soluções formais para desenvolver os projetos, visto que privilegia muito a questão da funcionalidade, como ele mesmo declarou. O projeto do teatro nos parece o ponto mais relevante de todo o campus e o paisagismo de Fernando Chassel complementa a inserção do teatro no terreno. Por uma das rampas lineares que se articula ao longo da fachada trapezoidal, acessamos o foyer do pavimento superior, espaço muito amplo e de pé direito duplo que se debruça em balanço sobre um espelho d'água por meio de uma parede curva e envidraçada que descortina a paisagem. Além da recepção, existe um café, um canto poético que serve de espaço de leitura, um amplo espaço para exposições. Uma vez no foyer, por meio de 2 largas portas, entra-se na sala de espetáculo projetada com palco à italiana, dotado de proscênio e com os assentos voltados para o palco, simetricamente organizados, segundo uma linha levemente abaulada que segue paralela ao proscênio. A plateia é formada por 603 lugares e dividida por 2 circulações, gerando 3 blocos de poltronas. As alvenarias que delineiam o desenho da plateia abrem-se em forma trapezoidal até que se tornem paralelas e se encontrem com a alvenaria do fundo. A disposição das alvenarias e seu revestimento em placas de madeira, juntamente com a instalação de rebatedores no teto, também em madeira, favorece uma boa acústica na sala de espetáculos. Ao fundo da sala encontram-se cabines de tradução simultânea e som, sala de canhão de luz e sala de elétrica. Alguns degraus de cada lado do proscênio levam até o palco italiano, com caixa cênica em formato de prisma retangular, dotada de todos os requisitos para os grandes espetáculos. 2 elevadores elétricos em quase toda a área de piso do palco descem ao subsolo, e há um outro instalado no proscênio para o fosso da orquestra em caso de óperas e balés. Adentrando o fundo do palco ou backstage, encontram-se camarim, banheiro, acervo de instrumentos e copa. O acesso dos dispositivos cenográficos ocorre por meio de uma abertura lateral à direita do prédio. Ressalta-se que não há um local para depósito do cenário. Ainda há um segundo andar com outros 4 camarins, sala da camareira, reserva de figurino e um lounge. Nos pisos superiores estão ainda uma sala de dança e estúdios para aulas de instrumentos. A história do Sesc, da Escola de Ensino Médio do Sesc, é uma história interessante. Na realidade, a Confederação Nacional do Comércio resolveu fazer um concurso de carta-convite, convidou 10 escritórios de arquitetura. O convite era para pegar um projeto existente, um estudo existente, que não chegava a ser um projeto, e fazer as fachadas daquele estudo. Aí minha primeira reação, quando eu recebi aquele convite, eu não vou participar desse concurso, que isso é uma roubada. Imagina, se meus projetos, quem faz a fachada sou eu, né? Não vou entrar a fazer a fachada do projeto de um colega que eu não conheço, não sei qual é e tal. Aí vi o projeto, achei o projeto equivocado, sinceramente. Aí eu vou fazer o seguinte, vou virar a mesa, vou fazer outro projeto, esquecer esse aqui, vou fazer outro projeto e vou propor, se acertar, acertou, se não acertar, não acertou e tal. E fiz um outro projeto.
Me associei ao Chassel, ao Fernando Chassel, que era muito meu amigo e paisagista de primeira qualidade, e começamos a estudar e viramos à mesa, fizemos um projeto do zero e tal. Eu fiz o projeto arquitetônico, ele entrou com paisagismo. E aí, no dia da apresentação, eu disse, olha, eu não fiz fachada, eu resolvi arriscar, porque eu acho que estava equivocado o projeto, acho que o projeto que vocês têm está errado. Eu, por sorte, não sabia nem quem era o colega que tinha feito o projeto, né? Resolvi começar do zero e propus. E aí defendi, expliquei o projeto, por que eu tinha feito daquela maneira e tal. E eles resolveram virar a mesa e contratar, me deram a vitória na concorrência deles lá. Me liguei a alguns escritórios de arquitetura de amigos que diziam, eu fiz o anteprojeto inteiro e eles me ajudaram a desenvolver parte do projeto. No caso específico até do projeto do teatro, foi o Rui Rezende, que é muito meu amigo, que me ajudou na segunda etapa. Fizemos em parceria o desenvolvimento do projeto do teatro. O escritório do Thompson Mota foi que nos assessorou do ponto de vista de acústica nos projetos do teatro. Outra coisa que a gente quis fazer foi o teatro debruçado em cima d'água. A gente fez um balanço grande. A minha ideia até era evitar algum pilar, mas terminamos por botar 3 pilares recuados, porque ficava muito caro. E o resultado é muito satisfatório. Eu só tenho realmente uma frustração ali, porque no foyer o teatro não eram previstas aquelas esquadrias, foi a Camargo Correia que construiu, e eu não fui contratado para fazer assistência de obra, que é uma coisa que geralmente a gente faz questão de fazer. Mas no caso específico do SESC, eles não quiseram contratar, e então eu não pude acompanhar. E quando eu vi, eles tinham colocado uma porção de pilares que eram completamente desnecessários, porque aquele vidro era curvo, num sistema de spider, ele não tem nenhuma função estrutural, então aqueles pilares que tem pretos, eles não existiam no meu projeto. É a única coisa que eu tenho pena. O resto não, o resto eu estou muito satisfeito com o resultado do teatro. O teatro italiano foi um pedido do próprio SESC, já era a ideia do SESC, não fui eu que escolhi fazer um teatro assim, o assado. O programa que eles tinham já definia o tipo de teatro que eles iam fazer, entendeu? E a gente tentou até, num determinado momento, no início do processo, fazer o teatro mais adaptável e mais polivalente possível, um pouco da Sala São Paulo, por exemplo, que você se modifica todo e tal. Mas isso era um custo tão absurdo que se tornava inviável e, ao mesmo tempo, tecnicamente, para você ter boa qualidade acústica, essa flexibilidade gerava muito desperdício. E a gente, então, se ateve ao programa. O que me motiva no teatro são 2 coisas. Primeiro, um teatro dentro de uma escola, um teatro dessa qualidade dentro de uma escola. E a outra coisa interessante do teatro também é que, percebendo que o teatro poderia ser útil do ponto de vista social, o SESC abre o teatro ao público em determinados momentos, tanto que ele foi localizado numa posição tal que permita o acesso público sem interferir dentro da escola, né? Isso também é uma coisa muito interessante, porque seria lastimável que um teatro daquela qualidade ficasse bloqueado do público e só à disposição dos alunos, né? Os impactos desse teatro são muito positivos, tanto para os alunos do campus da Escola SESC, que são alunos escolhidos aleatoriamente por todo o Brasil, entram no colégio por conta do mérito. E eles são incentivados à arte. Existem aulas diversas na área artística, performática, de dança, de literatura, e então internamente eu acho que o teatro representa muito para a população do Rio de Janeiro. O teatro não causa impacto no trânsito, o teatro não causa impacto de natureza ambiental, é uma área muito urbanizada, e o impacto muito positivo que eu gostaria de enfatizar, que como resultado da pesquisa, é a presença de populações de bairros adjacentes, Cidade de Deus, Taquara, Gardenia Azul, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes. Então, na verdade, é um teatro
que tem atendido às necessidades dessa área da cidade, que até bem pouco tempo tinha poucos teatros. O Centro Cultural Oscar Niemeyer foi construído também por questões políticas num espaço muito importante de Duque de Caxias, a Praça do Pacificador. Era uma praça tradicional, ocupada pela sociedade, que com os anos foi sofrendo um processo de degradação e foi ocupada aleatoriamente por vendedores ambulantes, um espaço que precisava de uma renovação. Nesse sentido, o Niemeyer foi consultado e fez uma proposta de um centro cultural, tendo a um lado da praça uma biblioteca, a Biblioteca Popular Leonel Brizola, e do outro lado o Teatro Raul Cortez. Esses dois elementos, esses dois indivíduos arquitetônicos, eles causaram uma melhoria, uma requalificação do tecido urbano da cidade, com grandes benesses para a população. Quando estivemos fazendo visita de campo, vimos a quantidade de pessoas que circulam naquela área e que tem muito orgulho, porque o teatro e a biblioteca criam a questão do pertencimento à cidade. Quer dizer, uma cidade que tem uma população muito grande e que é uma cidade que a gente sabe que é uma cidade dormitório. Grande parte da população de Duque de Caxias trabalha no centro da cidade e retorna para Duque de Caxias para dormir e para o final de semana. E no final de semana, a praça fica repleta. Acontecem os jogos de capoeira que existiam antes, acontecem os bailes charme debaixo da laje da biblioteca, acontecem todas as manifestações populares que existiam antes do teatro e acontece que o teatro tem sido cedido para escolas de arte, para escolas de balé, para escolas de música, para escolas de dramaturgia, de grupos de Duque de Caxias que aproveitam o teatro. Além do que, esse teatro também tem a ligação com a praça, então pode ser usado internamente para uma plateia de 400 e poucos lugares e pode ser usado externamente na Praça do Pacificador para uma plateia de mais de 10 mil pessoas. Por isso, eu acho que o teatro foi um grande ganho para a população de Duque de Caxias. Tal como ocorre com outras obras de Niemeyer, o Teatro Raul Cortez também impacta o transeunte que deambula na praça no centro de Duque de Caxias. O quase cilindro branco, sem quaisquer vãos para ventilação, dotado de cobertura curvilínea e da enorme abertura voltada para a praça, além de conferir ao teatro o significado de símbolo da cidade, atende ao uso programado e insere-se adequadamente no sítio, incluído aí o entorno pré-existente de edificações comerciais de apenas 3 pavimentos, situação nem sempre presente em outras edificações projetadas pelo arquiteto. A obra do Teatro Raul Cortez certamente resgata o sentimento de pertencimento do cidadão caxiense, conforme verificado nas entrevistas com os transeuntes. Entendemos que o partido adotado revelou-se adequado para recuperar um espaço degradado e que se transformou em orgulho dos cidadãos, sem prejuízo para os vendedores ambulantes, para os quais foi projetado um prédio específico ao longo da própria avenida na mesma praça. Cabe lembrar
que estações rodoviária e ferroviária encontram-se muito próximas ao teatro, facilitando o acesso dos usuários. Exibindo uma forma orgânica, o Teatro Raul Cortez apresenta uma rampa que contorna metade da fachada, quase cilíndrica, conduzindo ao piso superior, a um pequeno foyer e deste ao auditório, com 448 lugares, sendo 8 para cadeirantes, que é em forma de sala à italiana. O palco, uma caixa cênica dotada de urdimento, permite também a abertura para a Praça do Pacificador. No pavimento superior, balanceado sobre a parte da plateia, foi projetada uma extensa cabine de som e luz. O prédio possui também um acesso independente diretamente da praça para os camarins e para a grande sala de ensaio no pavimento semi-enterrado, onde também se localizam os depósitos de cenotécnica e de contra-regra e, sobre o foyer, os sanitários para o público. Uma enorme porta metálica na parede posterior da caixa cênica italiana abre-se para o exterior, possibilitando aos espectadores partilhar o espetáculo com o público da praça, além de facilitar a entrada de grandes estruturas para a montagem da cenografia. A forma inusitada do teatro corresponde também à sua estrutura, que atende bem às necessidades características do programa específico e complexo do edifício para as artes performáticas, fato que significa essencialmente solucionar problemas de funcionamento e distribuir corretamente os espaços, em que pese a criatividade do arquiteto. Utilizando formas orgânicas para o edifício teatral, Niemeyer atendeu ao programa formulado. Em Duque de Caxias, o Partido Arquitetônico decorreu da vontade de Niemeyer de estabelecer ali num local onde havia um espaço destinado à praça pública, mas tinha sido ocupado por camelódromos, o pequeno comércio. Esse pessoal foi transferido dali para um ponto ao lado, com abrigo organizado, e aquele lugar se transformou, pelas mãos de Niemeyer, numa praça que ele propositalmente elevou um pouco em relação ao nível das ruas em volta, de modo que a coisa fica aberta, receptiva ao público. Niemeyer criou ali uma espécie de ilha, mas que é receptiva e está em comunicação permanente com a cidade. Esse é o partido fundamental daquele conjunto ali, muito simples, de Duque de Caxias. E os dois objetos arquitetônicos que compõem essa praça são o Teatro Raul Cortez e a Biblioteca Leonel Brizola. O teatro é formado por uma espécie de cilindro que é um pouco alongado, marchando mais para a forma da elipse, né? E cortado por planos também curvos, que convergem para o meio da forma. Com isso, ele cria dois espaços no teatro. Um espaço para o palco e outro espaço para a plateia. Destacaria uma coisa interessantíssima no partido adotado por Niemeyer, é que ele precisava voltar o teatro para o espaço interno da praça. Né? Os dois edifícios estão nas bordas da praça, então eles teriam que se voltar para a parte interna. Mas ele também queria que o palco se abrisse para esse espaço, de modo que o palco então ficou localizado aí, voltado para a parte interna, com essa grande boca de cena voltada para o exterior. E o acesso, para não ficar do lado oposto, junto à rua,
é resolvido com a rampa que contorna o teatro, saindo desse mesmo ponto, e chega no hall que está lá na posição adequada para o acesso à plateia. A abertura da boca de cena para a praça é evidentemente uma intenção de socializar as atividades naquele centro. Não é? Também, no caso, a gente tem que lembrar que a biblioteca do lado é sob pilotis, e os pilotis servem para uso da população, que até usa ali para bailes, festas de conjuntos, etc. Olha, o que mais me agrada é essa decisão de lançar em Duque de Caxias um elemento destacado assim, em contraste com a cidade. Isso, à primeira vista, pareceria uma falta de respeito ao ambiente, uma falta de preocupação com a compatibilização, com a harmonia entre os novos elementos arquitetônicos e o ambiente da cidade. Mas é isso que dá ao centro uma força, e essa força é transmitida para a cidade. De modo que, com esse vigor com que o conjunto se define, a cidade se revaloriza. Essa é a minha impressão. Os ambulantes não perderam o seu local de trabalho, porque, na época, o prefeito construiu um mercado popular vertical, em rampa, que é do lado, quer dizer, que é na mesma rua que conforma a praça, de modo que toda a clientela continuou sendo atendida e, ao mesmo tempo, a praça tem uma visibilidade maior, porque todos podem percorrê-la e, ainda assim, utilizá-las para atividades culturais. O Teatro Imperator, na verdade, é hoje um segmento do Centro Cultural João Nogueira e foi inaugurado já no século XXI com uma proposta interessantíssima, tendo em vista que ocupa o mesmo prédio que foi ocupado desde 1954 pelo Cine Imperator, um daqueles maravilhosos cinemas que eram usados para exibir filmes norte-americanos maravilhosos, que todo mundo vinha nos anos 50, nos anos 60. Nos anos 80, esse teatro foi desativado e exibiu shows internacionais importantíssimos, mas aos poucos caiu novamente em desuso. E nesse momento foi contratado o arquiteto João Calafate e sua firma, Fábrica Arquitetura, e eles fizeram uma obra digna de figurar em livros internacionais, um projeto que juntou teatro, cinema, salão de exposições e um terraço maravilhoso que foi a substituição do telhado existente, não é? O aproveitamento da galeria de bairro com lojinhas, realmente uma proposta exemplar,
Sem falar que o próprio teatro tem uma característica, ao mesmo tempo que incorpora o antigo cinema Imperator dentro daquela questão do genius loci, falada por Norbert Schultz, das pessoas que entendem esse pedaço do Meyer, esse pedaço da Dioda Cruz, como a cara da área de entretenimento, seja no cinema, seja no teatro. Então, eu acho que o arquiteto soube perceber muito bem a questão da inserção desse centro cultural, mas com um teatro, e um teatro que segue as normas do high-tech, segue as normas arquiteturais de estruturas metálicas fantásticas, muito bem articuladas, mas mais do que tudo é o primeiro dos teatros que nós estudamos no laboratório, que possui cadeiras retráteis, que tem a possibilidade de serem recolhidas e deixarem o espaço completamente flexível para receber o tipo de palco necessário. Há também um fosso no proscênio do palco que eventualmente pode servir para orquestras. Então, dessa forma, o antigo Cine Imperato, agora multiplicado por outras atividades, manteve um teatro no local, um teatro que tem características de múltiplas funcionalidades e um teatro que tem as características perfeitas de acústica, de visibilidade e de acessibilidade. O projeto do Centro Cultural João Nogueira, Imperator, como era conhecido nos anos 50, começa em 2010 com um estudo conceitual feito na Secretaria de Cultura pelo Washington Fajardo e sua equipe. Nós participamos desse projeto a partir desse momento, fazendo uma revisão, e depois, em 2011, nós fizemos uma pesquisa muito grande em relação ao Meyer, ao contexto do Meyer, no momento que foi construído o Imperator. O Imperator, naquele momento, nos anos 50, ele foi inaugurado em 54, teve uma importância extraordinária na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Foi o maior cinema da América Latina durante muitos anos, com 2.500 assentos. O Meyer tinha uma importância muito grande urbana também, né, naquele momento, e até hoje, na verdade. E quando houve, claro, toda a decadência dos cinemas de rua, é que ele passa a ter uma outra leitura, né? O Imperator se transforma numa casa de show nos anos 90, de mais ou menos de 90 a 95, século passado. Ele foi fechado em 95 e ficou 17 anos totalmente abandonado. Não só o Imperator, mas a região toda, né? E quando veio essa ideia da proposta de se revitalizar aquele espaço, aí fizemos sim uma pesquisa enorme do momento que ele foi criado, dos anos 50, mas esse centro cultural que foi criado, ele foi todo conceituado para receber o público todo em torno do Meyer, né? Mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. Então nós temos o bairro do Meyer, Engenho Novo, Engenho de Dentro, Abolição, Quintino, Cascadura e até Madureira. Em relação ao programa, né, nós fizemos uma releitura do que foi pensado na prefeitura naquele momento. Solange Libel, minha sócia, com a Fabiana Araújo, com Juan Teixeira, com Cláudio Dias, com Caio Calafate participou também, Danilo Filgueiras. E eu e Solange, né, sócios há muitos anos, trabalhamos muito tempo com cinema e com teatro mais recentemente, né? Fizemos uma adequação de proporção espacial para termos um grande hall confortável como hoje existe. Esse teatro que ocupa metade dessa volumetria inicial, que são quase 8.000 metros quadrados construídos.
Uma surpresa também muito interessante foi quando nós fizemos o levantamento do espaço, descobrir que a cobertura do Imperator, retirando a telha e deixando as estruturas aparentes, né, existiam tesouras de concreto aparente muito interessantes. Ali sim pensamos uma praça pública, onde por intermédio de uma rampa que foi possível ser construída e pelo elevador mecânico, você tem acesso imediato do público, independente do acesso à edificação em si. Os novos comércios, né? O cabeleireiro moderninho, a boticária, lojas que estão sendo implantadas que, a partir do funcionamento do Imperator novamente, essas lojas apostaram no bairro. A zona norte da cidade ficou muito tempo esquecida. Então, esse projeto não podia dar errado de forma alguma. Ele teria que atingir as classes sociais mais baixas e também resgatar a ideia de um bairro nobre que foi o Meia. E também buscar o público da Zona Sul. Preparamos esse espaço também para qualquer tipo de atividade ligada às artes, ao teatro principalmente. Então, a escolha do palco, de ser mantido o palco italiano original, sendo ampliado um pouco, na verdade. Em relação à parte de teatral, conseguimos convencer a prefeitura de trabalhar o espaço como multiuso. Então, todo o piso daquele espaço é em madeira, que envolve também espetáculos de dança. Se for necessário, você montar uma arena, por exemplo, ele está preparado para isso. Toda a parte de urdimentos, né, projetada na época com o Zé Dias e com o Dr. Álvaro, se pensou em espetáculos que pudessem ser apresentados de várias formas possíveis. E também em relação ao palco original que foi ampliado, conseguimos naquela época convencer a prefeitura de deixar preparado, não havia verba para os elevadores, mas existe um fosso para a orquestra, para espetáculos, né, musicais que pudessem utilizar essa grande possibilidade de ter o fosso para a orquestra. Claro que isso não foi possível naquele momento, não havia verba, mas está preparado esse espaço. Em função disso, nós temos hoje uma distância razoável entre a plateia retrátil e o palco, onde deixamos de forma preparada para acontecer essa atitude da orquestra. Optamos pela arquibancada retrátil, é uma arquibancada mexicana, com tecnologia mexicana, em que ela pode ser modificada não só, né, na sua profundidade, como também na sua posição dentro daquele espaço. Hoje ela sempre é montada no sentido só, né, de você abrir e fechar em direção ao palco. Mas é possível também essa arquibancada trabalhar nas laterais, né? Quando se precisa de um espaço totalmente livre, ela se recolhe e você fica com um espaço ali para 2.000 pessoas em pé. E para espetáculos de teatro, por exemplo, você tem 900 lugares, né, garantidos na plateia inferior e mais 230 na superior, onde você tem um teatro ali de 1.100 lugares com todo o conforto para teatro, ou para peças, ou para música clássica ou música popular, né? Além disso, o que se pensou, né, e eu insisti muito com isso, que é possível com essa arquibancada retrátil transformar aquilo ali num grande palco para carnaval, para shows populares da região, e isso acontece eventualmente, de que nós conseguimos manter uma acústica que existia, né, apesar de ser um espaço preparado para cinema, se elogiava muito a questão acústica do Imperator quando era a casa de espetáculo. Ali Genemar trabalhou conosco e trabalhamos com materiais simples, né, mas muito eficazes para a questão das acústicas. São os painéis, apesar do pé direito muito alto também, são 13,5 metros de pé direito, nós temos trabalhos de painéis acústicos tanto na cobertura como nas paredes laterais. Então, o que se na prática verificou é que o resultado é muito interessante para qualquer tipo de espetáculo. O espaço também tem uma situação interessante que é de acessibilidade. Conseguimos fazer um projeto totalmente acessível, né, não só para a plateia, quanto para os atores e artistas que ali participam dos espetáculos. Tecnologia foi
um trabalho interessante também, junto com o Carlos Pedruzzi, que fez a parte de som, voltando também ao Dr. Álvaro e Zé Dias, a parte de iluminação cênica. Não adiantava só a questão espacial que nós queremos ali. A gente teve toda a chance de fazer um trabalho que hoje, na prática, ele é reconhecido como uma bela casa de espetáculo, tanto com conforto para quem utiliza como plateia, quanto para os atores. E também eu queria comentar uma situação interessante, que foi a questão do conceito estético daquele espaço. Eu acho que a arquitetura ela tem que ter qualidade, e ali nós trabalhamos com os espaços muito simples, uma grande caixa branca na parte de acesso ao público, exposições, é uma grande caixa negra onde o espetáculo é efetivamente acontecido. E, na verdade, o que nós procuramos foi ter uma qualidade muito grande na construção e uma qualidade espacial, e que a materialidade fosse uma consequência natural, em que todo aquele público variado que esperava que seria o público do Imperator tivesse uma consequência ali de resultado espacial que fosse confortável. Eu acho que a maior importância desse projeto, né, a revitalização do Imperator, tornando-se agora um centro cultural João Nogueira, foi o resgate de uma obra pública, né? Originalmente não, era um cinema privado, mas o resgate de uma obra pública dentro de um bairro da cidade, de uma região muito carente. Para aferir da importância desse centro cultural ou desse teatro especificamente para a população do Meia, é de que um ano após a inauguração já tinha havido 400 apresentações com um público de mais de 1 milhão de espectadores. Isso sozinho já é um dado muito importante. Fora os dados que obtivemos de que todo o Grande Meia, todos os bairros que circundam o Meia afluem a esse teatro. Então, é um teatro que está sempre em movimento, seja com shows, seja com peças dramatúrgicas, seja com espetáculos musicais. O Teatro Tom Jobim, na verdade, ele integra um grupo de outras entidades, né? O Espaço Tom Jobim, o Galpão e o Teatro Tom Jobim. Tom Jobim era um aficionado do Jardim Botânico, e esse teatro ele tem um sentido importantíssimo, trazer a cultura para dentro do verde. Jardim Botânico é cultura botânica, existem muitos institutos de trabalhos e estudos, mas o teatro não existia dentro do Jardim Botânico. E essa inserção, principalmente na questão do patrimônio cultural, porque eu penso que o patrimônio cultural tem que ter sempre uso. Ora, era um galpão em desuso, era um galpão subutilizado como arquivo, um antigo galpão que servia para guardar utensílios de jardinagem. Ele foi totalmente preservado na sua casca. Na parte posterior, uma garagem utilizada como a área de execução do palco, e um palco que tem flexibilidade de módulos que podem ser acrescidos ou decrescidos e que tem a possibilidade de cadeiras móveis de se formar diferentes configurações, a italiana, palco elisabetano, palco de arena ou simplesmente um grande salão. Então, penso que o projeto de Mariana Fortes e Mariana Caiu foi um projeto exitoso. Infelizmente, o teatro está fechado e a equipe do Laboratório de Pesquisas de Estudos do Espaço Teatral e Memória Urbana gostaria muito que esse teatro voltasse a funcionar, porque é um dos teatros mais elogiados pelos cenógrafos que foram entrevistados pela equipe.
Por estar inserido numa área urbana residencial próximo à mata do Jardim Botânico, o Teatro Tom Jobim recebeu isolamento acústico apropriado para que a apresentação dos espetáculos não interferisse no silêncio do parque. Porém, para deixar entrar o verde, a sala de espetáculo apresenta grandes vãos em vidro duplo, eficaz isolante acústico. As obras do Centro Cultural Tom Jobim foram iniciadas em novembro de 2003 e prosseguiram até setembro de 2008. Em 2006 foram inauguradas a Casa do Acervo do Maestro Tom Jobim e o Galpão das Artes, e 2 anos mais tarde o teatro abria suas portas. Para complementar as pesquisas realizadas, convidamos a arquiteta Mariana Fortes, que juntamente com Mariana Caiu desenvolveu o projeto. A escolha do partido arquitetônico do Teatro Tom Jobim começou, primeiro, o local já estava definido. O teatro deveria estar acoplado a uma construção já existente e com valor histórico. Então, como construir um teatro, um volume, uma edificação que necessitava um pé direito generoso, inserido dentro de um parque a céu aberto, e esse volume, a preocupação maior é que ele não destoasse da construção existente. Então foram feitos diversos estudos, diversas análises para conseguir atender o espaço cênico e conseguir respeitar a construção existente. Então eu defino o partido arquitetônico escolhido para o Espaço Tom Jobim como uma construção silenciosa. O volume existente é um volume tombado pelo IPHAN. Então a escolha das escolhas cromáticas da fachada foi um trabalho em parceria com o patrimônio histórico. Já no interior, foi um projeto em parceria com o projeto de acústica. Para atender às demandas de um teatro, a gente tinha que ter materiais reflexivos e materiais de absorção. Então, toda a estética, ela foi em cima dos materiais que deveriam existir dentro do espaço. No piso e no teto, dentro do teatro, foram colocadas a madeira. Já nas paredes foi a utilização da lã de vidro, da lã de rocha, um material de absorção. Agora, a principal escolha estética é, como ele está inserido dentro de um dos maiores parques de botânica do Rio de Janeiro, uma referência internacional, o principal era a preservação do entorno, a integração desse espaço de forma que ele permitisse a valorização do meio ambiente. Os aspectos simbólicos mais relevantes do Centro Tom Jobim, eu acho que primeiro é o local onde ele está inserido. Por estar dentro de um parque, e como o programa era a criação de um teatro dentro do Centro de Cultura e Meio Ambiente Antônio Carlos Jobim, o primeiro aspecto simbólico que eu vejo é o diálogo com a natureza, permitir que a natureza se sobressaísse. Então, esse foi um dos aspectos simbólicos. O outro foi a homenagem, o nome do espaço, né? Centro Tom Jobim, Teatro Tom Jobim. A relevância que o Teatro Tom Jobim assumiu no bairro do Jardim Botânico e da Lagoa, eu vou um pouco além. Eu vejo a importância que o teatro assumiu dentro da cidade do Rio de Janeiro.
Apesar dele estar inserido no Jardim Botânico e a proximidade com a lagoa, as pessoas de diferentes bairros se sentem, né, convidadas a vir participar desse espaço, e é um espaço que faz a conexão da cultura com o meio ambiente. O programa era a criação de um espaço de múltiplo uso. Então foram feitos diversos estudos de layout, respeitando principalmente o teatro tradicional com o palco italiano, mas fizemos outros estudos de layout, o palco elisabetano que avança para a plateia, o palco tipo arena grega, onde o palco fica no centro e a plateia ao redor, até o espaço livre. A questão da acústica do teatro, a partir do momento que a gente abriu janelas para fazer essa conexão com o exterior, ela foi muito cuidadosa, que ao mesmo tempo que tem janelas com vidro duplo e os perfis metálicos das janelas também são feitos com lã de rocha, a partir do momento que a gente fecha a janela e fecha com cortina na frente da janela, a gente possibilita a criação do espaço feito para a dramaturgia. A definição da distância entre o palco e a plateia, no caso da cena com um palco italiano, ela foi muito determinada pelo espaço. O edifício existente, ele já estava aqui. Então foi utilizado o edifício existente para funcionar como um foyer interligado a uma praça seca que também servia como extensão do foyer e extensão do espaço cênico. Quando eu fui convidada para participar desse projeto, em 2005, eu lembro que eu fui surpreendida primeiro pelo estado da edificação. A edificação estava completamente abandonada, ela era utilizada como arquivo e depósito geral do Jardim Botânico, e atrás da edificação existente existia um terreno ao ar livre que era utilizado como garagem de caminhão, que era utilizado para a manutenção do parque. Então, o espaço atrás do volume existente também já existia. Então, foi feita uma matemática. O importante era a gente conseguir colocar o máximo de espectadores e, ao mesmo tempo, tinha que respeitar as medidas confortáveis para um palco italiano. Então foram feitos alguns estudos para não ser nem um teatro que fosse somente palco e nem um teatro com um palco tímido. E, ao mesmo tempo, como o palco, existia a importância do palco italiano, mas existia também a importância do palco flutuante. Então, foi feito um tamanho determinado para o palco italiano, com a possibilidade de acréscimo através de plataformas. Então, dependendo do tipo de espetáculo que fosse apresentado, se fosse um desejo da equipe de teatro, a gente podia crescer esse palco italiano e diminuir a plateia. Então, isso, cada caso era um caso. E uma vez dentro do espaço, a gente tirou partido primeiro do desnível existente no terreno localizado logo atrás da edificação. Existia um desnível de 1 metro. Com esse desnível, a gente já tinha uma angulação, uma perspectiva que favorecia a plateia versus o palco. E a gente tentou utilizar o máximo de pé direito permitido. Também tínhamos que respeitar a legislação. O patrimônio, o IPHAN, ele determinou que 10 metros seria a altura máxima que a gente pudesse chegar com o volume. O palco italiano para show e para outros eventos de teatro, ele funciona muito bem. Ficou em harmonia. Até para não perder esse teatro, ele não é um teatro de uma escala macro. Ele é um teatro mais intimista.
Então, eu acho que elevar ainda mais o pé direito, a gente poderia perder a escala, né? Eu acho que tem um pouco essa relação do ator junto com a plateia. O que mais me agrada nesse projeto é o local onde ele está inserido. Pelo fato de ter revitalizado uma estrutura pré-existente que estava em desuso, pelo fato de ter conseguido, a arquiteta Mariana Fortes e a arquiteta Mariana Caiu conseguiram fazer uma arquitetura adequada, uma arquitetura bem planejada, uma arquitetura que dá flexibilidade para os diretores teatrais de mexer com a plateia, não é? Para os cenógrafos também. E essa arquitetura conseguiu atender a demanda do IPHAN, a demanda de que ela não se chocasse com os arredores, as adjacências do parque, porque realmente o galpão fica na frente de uma praça, do lado tem uma outra praça com uma das estruturas mais antigas do Jardim Botânico, não é? Um antigo engenho que tem uma casa muito linda, restaurada. Conseguiram fazer um projeto que não se choca em absoluto com o silêncio da mata do Jardim Botânico, desse espaço fantástico visitado por todos os turistas que chegam ao Rio de Janeiro e que nem sempre sabem que lá dentro existe um teatro que tem possibilidades múltiplas e que foi projetado de acordo com as regras do patrimônio cultural. Os dois teatros do Niemeyer têm, pela primeira vez, uma proposta que incorpora a proposta corbusieriana de abrir o palco para a área externa do teatro, para que o público seja um público realmente como queriam os primeiros pensadores do teatro do século XX. Eles queriam 3.000 pessoas. Nós sabemos que em Niterói a esplanada comporta 10.000 pessoas para assistir shows, para assistir peças, para assistir espetáculos de dança. A escolha desses 5 teatros, eles estão muito relacionadas às soluções inovadoras, como eu disse, e por isso a gente está usando 2 teatros, projetos do século XXI, de Oscar Niemeyer, que tem a inclusão de uma proposta de um dos maiores gênios da arquitetura do século XX, que foi Le Corbusier, num congresso na França, em 1948. A gente tem uma proposta inovadora de sociabilização do espetáculo teatral. Foi realmente curioso perceber que nos prédios do Oscar Niemeyer não existe bilheteria. As bilheterias tiveram que ser criadas, porque a proposta era, já que o teatro é um teatro público para todos, então não haveria necessidade de bilheteria. O teatro Sesc da Escola de Ensino Médio de Jacarepaguá, projetado pelo arquiteto Índio da Costa e pelo seu escritório, existe uma plateia de cerca de 600 lugares que é usada para os grandes espetáculos geralmente montados em outros teatros e que fazem uma turnê passando pelo Sesc Jacarepaguá, e também a questão dos espetáculos menores criados pelos diversos programas de fomento a novas plateias, que são muito importantes, na minha opinião, podem acontecer de uma maneira que não foi pensada pelo arquiteto. Uma maneira que se trata de, pelas grandes dimensões da caixa cênica, armam-se pequenas arquibancadas na praça cênica e fazem-se espetáculos em arena de 100 a 150 pessoas, o que é uma experiência interessantíssima, considerando que o palco tem essa disponibilidade. Aliás, o teatro é muito bem projetado, com muita acuidade, principalmente na questão da acústica. O que foi feito para o reaproveitamento do espaço do Cine Imperator, um símbolo do Meyer, como a gente já viu, e o Jardim Botânico, uma arquitetura, como diz a arquiteta Mariana Fortes,
silenciosa. Então, o projeto dirigida por João Calafate e o projeto de Mariana Fortes e Mariana Caiu tem também um valor excepcional. Primeiro, porque eles são projetos do século XXI que tentam colocar em prática a proposta do palco flexível, que vem lá do Craig. Mas essa proposta, na verdade, é muito pouco utilizada. No Teatro Imperator, a solução de cadeiras retráteis numa área de sala de espetáculo que pode ser transformada num salão de baile é uma solução inédita que tem que ser valorizada pelos arquitetos e pelos estudiosos de teatro, né? Então, a proposta também da Mariana de não intervir violentamente dentro de um prédio que é tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional vai nos mostrar a possibilidade de introduzir ou uma formação de palco à italiana, ou uma formação de palco elisabetana, ou uma formação de palco completamente livre, ou uma formação de palco corredor. Tudo isso é possível. Dá trabalho? Dá trabalho. É utilizado? Muito pouco. A nossa pesquisa entrevistou uma série de cenógrafos, uma série de diretores teatrais, e todos são unânimes em dizer é mais fácil trabalhar no palco italiano. A questão não só da acessibilidade nos preocupou, mas nos preocupou muito como os teatros interferiram socialmente e culturalmente na vida dos bairros e dos bairros adjacentes aos quais, ao bairro aos quais eles se encontram. E isso nos fala que esses projetos foram importantíssimos. O projeto do Meyer é um projeto que nos lembra o Marvin Carlson, quando ele diz The Haunted House. O teatro é uma casa mal assombrada, as pessoas voltam àquele lugar porque elas viram alguma coisa naquele lugar. O Cinema Imperator existia desde 1954. Esse local, ele é um local mágico, é um local que tem gênio slot, é um local que atrai o público, não só o público do Grande Meia, mas de todos os bairros adjacentes, como também já foi visto no filme. O prédio do Jardim Botânico, adaptado, etc., é um prédio que também chamou o público de Lagoa, Jardim Botânico, Maitá, bairros adjacentes. Lamentavelmente se encontra desativado o teatro, como vocês viram, e, na verdade, nós gostaríamos que ele fosse reativado o mais rapidamente possível, por se tratar de um projeto exemplar de arquitetura teatral. O Teatro do Imperator é um verdadeiro projeto do século XXI, com todas as regalias, com todas as questões muito pensadas de uma casa que pode ser de peças dramatúrgicas, que pode ser de cinema, que pode ser de shows, que pode exibir espetáculos de música clássica e que pode também se transformar num espaço para um baile de carnaval. Então, eu acho que foi assim uma descoberta a gente trabalhar com o Cine Imperator, que fica dentro do Centro Cultural João Nogueira, como vocês já viram, mas a gente se interessou especificamente do teatro, muito bem solucionado por Calafate e sua equipe. Então, na verdade, temos 5 exemplares que nos dão uma amostragem. A pesquisa tem que terminar com alguma proposta. A proposta é que esses teatros permaneçam em funcionamento, mesmo em épocas de crise, como as que nós estamos tendo agora, e a gente pede que eles continuem, porque os diretores teatrais, os cenógrafos, os atores, todos precisam de espaços para trabalhar, em que pesem os espaços todos alternativos que já foram referidos anteriormente, que podem ser também apropriados como teatro. Então, eu acho que uma das questões importantes que a pesquisa detectou é que o espaço é o lugar praticado, assim como sempre foi dito e estudado por todos os membros da nossa equipe, por Michel Certeau, que o espaço tridimensional é uma coisa, o espaço
usado, vivenciado, é outra coisa. E o que ficou provado nessa pesquisa é que as populações locais, as populações adjacentes, elas usam os espaços que a gente estudou. Então, isso nos faz ficar cada vez mais convictos de que o espaço teatral, em que pesem todas as novas propostas de espaços alternativos, de encenar ao ar livre, de encenar em conventos, em igrejas, em grandes armazéns desativados, experiências também maravilhosas, mas não há como fazer desaparecer o edifício teatral. E essa é uma das grandes discussões dos teóricos da arquitetura teatral no presente momento. Então, acho que a pesquisa veio melhorar e colaborar com os arquitetos que se dedicam a esse tipo de arquitetura, logicamente fazendo um elogio a esses trabalhos que a gente fez e aos arquitetos que os conceberam. Porque, segundo Gay Macaulay, uma das grandes teóricas do espaço teatral australiana, não é? O arquiteto é tão importante para a experiência teatral quanto o próprio dramaturgo.